Momento do Evangelho, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Vamos sentir essa sintonia maior, a sintonia com Deus, sintonia com Jesus, sintonia do bem, o bem maior, o bem que nos traz paz, luz e boas energias. Ave Maria, Amaral Ornelas. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram na sombra da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de entrada e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Vamos então, mais uma vez, em nome de Deus, de Jesus, dos bondosos amigos espirituais, iniciar o nosso momento do Evangelho. O momento em que estamos estudando o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, do início. Estamos no item 8, aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela as dores do mundo moral. Mas uma e a outra, tendo o mesmo princípio, Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir a própria obra. A incompatibilidade que se acreditava ver entre as duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação. Há muito exclusivismo de uma parte da outra. Daí o conflito onde se nasceram a incredulidade e a intolerância. Então, no item 8 estamos dizendo sobre a aliança da ciência com a religião. Nós vamos ler mais um parágrafo. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento e em que o véu lançado propositalmente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e a religião, cessando menosprezar as leis orgânicas ou imutáveis da matéria, essas duas forças se apoiando uma sobre a outra, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão,
e não se poderá opor irresistível a lógicas dos fatos. Então, a aliança da ciência e da religião. Desde já podemos entender que a ciência e a religião devem se caminhar de mãos dadas, porque de um lado está quem? Deus. Do outro lado, a ciência, que é a vida. A ciência, que é os acontecimentos materiais que nos rodeiam. E diante dessa ciência, e do outro lado a religião, temos Deus e Jesus. E dentro da ciência nasce a doutrina dos espíritos e Kardec para nos ensinar sobre a vida, para nos ensinar sobre a morte, para nos ensinar que a morte, na verdade, é uma vida do espírito e que a nossa vida material deve ser vivida com razão, com responsabilidade, com cautela, porque ela não terá fim. Um dia, quando deixarmos o corpo de carne, continuaremos vivendo a vida do espírito, mas os nossos objetivos, os nossos erros, aquilo que deixamos de fazer, nos acompanharão em nossas almas, porque estarão inerentes ao nosso espírito. Porque, na verdade, quem comanda o nosso corpo é o nosso espírito. E logo, a nossa mente. A nossa mente, o nosso pensamento está diretamente ligado ao nosso espírito. Então, por isso que deve-se caminhar junto a ciência e a religião. Porque uma coisa complementa a outra. Por isso que surgiu aí a doutrina espírita, que é obra do homem, mas fundamentado em Jesus e nos ensinamentos dos espíritos amigos. Por isso que devemos estudar, buscar o conhecimento para discernir aquilo que é verdade daquilo que devemos tomar cuidado para não nos incutirmos em erro. Por isso que a fé deve ser raciocinada. Entra nesse ponto aqui da ciência com religião. O raciocínio para sabermos o caminho que devemos seguir. Até que ponto a nossa fé é verdadeira, é benéfica, ou até que ponto começa a ser fanatismo. Até que ponto nós estamos passando para o ponto do excesso. Por isso, que desde tempos, quando éramos crianças, escutávamos: os tempos chegarão, os tempos estão chegados. Agora, os tempos já chegaram, já estamos vivendo os tempos da separação do joio e do trigo. Aliás, o joio já foi separado do trigo muito tempo. Muito tempo. E nós já estamos vendo aí, nesse novo milênio, muitas coisas que jamais pensaríamos que fôssemos ver. Rios secando, catástrofes, coisas que tínhamos em abundância, agora fica para nossa cautela ter que resguardarmos. Por exemplo, a água, que antigamente tínhamos água, nascentes, né? Cada lugar que você ia, principalmente na fazenda, tinha um rego de água, tinha uma nascente de água ali, à vontade.
Hoje não. Muitas nascentes já secaram. Muitas fazendas já têm os seus poços artesianos. Então nós temos que entender que Deus nos deu tudo com abundância, mas nós fizemos o quê? Nós desperdiçamos, assim como desperdiçamos muitas vezes nossas existências, nossas oportunidades de vida. Por isso que essa aliança da ciência mais a religião vem nos ensinar a tomar cautela, ensinar que a vida anda de mãos dadas com a morte, porque a morte não existe. Vida sobre vida, vida material, sobre a vida material, a vida espiritual, que é a verdadeira vida. Por isso que uma deve se apoiar na outra. E graças à doutrina dos espíritos, e graças a médiuns, como por exemplo Chico Xavier, muitas lágrimas foram secadas, muitas mensagens foram passadas, muitas verdades foram apresentadas. Então temos que agradecer muito a Deus a oportunidade de médiuns sérios, que trabalham com amor e afinco para o bem. Por isso que a religião vai crescendo, vai se estruturando cada vez mais. Mas por isso que temos que saber passar tudo pelo crivo da razão. Entender o que é verdade, o que é fanatismo, o que é aquilo que os homens colocaram como verdade. Porque a verdade para mim pode não ser para o outro. E a verdade, para ser uma verdade universal, ela tem que ser explicada no todo, assim como fez Jesus e Kardec, nos mostrando, provando com fatos a razão do que ele escreveu, do que ele nos disse, com a ajuda dos bondosos amigos espirituais. Tudo de acordo com a lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma examinando as coisas sobre o seu ponto de vista, se repeliam mutuamente. Por isso que tem muita religião que não bate com a ciência. Mas graças à doutrina já tem se batendo, porque elas vão se aglutinando. Quantos hospitais já não usam o passe para a cura dos doentes? E muitos doentes, pacientes, vão se melhorando quando recebem os seus passes. Então, de uma forma ou de outra, no século XXI, a ciência e a religião já vão começando a caminhar de mãos dadas. Basta analisarmos os fatos que vêm acontecendo e tudo vem nos provando a verdade de uma, que uma precisa da outra. Antigamente, quando alguém tinha uma depressão, tinha um síndrome do pânico ou era esquizofrênico, tinha que apartar a pessoa, tirar a pessoa do seu lar e colocá-la num lugar, até em celas. Hoje existem remédios, tratamentos, onde os esquizofrênicos, onde qualquer síndrome, qualquer doença patológica é tratada com remédios e as pessoas podem viver umas com as outras normalmente na sociedade, porque tudo graças à ciência e à religião, a ajuda dos espíritos amigos que intuíram os cientistas e os médicos. Então, uma vai caminhando de mãos dadas com a outra. E nós vamos parando por aqui. Amanhã no próximo vídeo nós continuamos falando dessa ciência, dessa religião, dessa fé viva que não deve morrer jamais dentro de nós. E sempre procurando ter uma fé raciocinada para entender o que é certo e o que é o errado. E que Jesus nos abençoe. Sempre, sempre, sempre. Que Jesus possa estar sempre
no leme do barco. Que possamos receber as energias, o amparo e a sustentação em cada um de nós. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, e que assim seja.